Boa noite. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa Casa Filhos de Maria. E eu, sinceramente, gostaria que hoje, todos vocês que estão aqui, recebam aquilo que vieram buscar na nossa casa. E por isso, o tema dessa conversa, como a Marina gosta de dizer, é em busca da sabedoria. Bom, a vida inteira eu vivi em busca da felicidade, em busca dos prazeres, Os prazeres principalmente materiais aqui do nosso mundo. E um belo dia, assim, estudando tanto a doutrina espírita como a filosofia, do qual eu gosto muito, eu percebi que eu precisava, antes de tudo, buscar essa sabedoria. Porque a felicidade e o prazer, ela está dentro disso, desse mundo, onde a gente consegue perceber, onde a gente consegue entender, o que é felicidade, o que é prazer, o que é alegria. Bom, então eu fiz mais ou menos assim uma síntese desse meu estudo. E nessa síntese eu quero apresentar para vocês como se fosse assim, um caminho, para encontrar essa sabedoria. Bom, para começar, precisamos acreditar em Deus, Por quê? Porque Deus é a sabedoria suprema, Ele é a inteligência suprema. E Ele é a causa primária de todas as coisas. Isso está no Livro dos Espíritos, não sou eu que estou inventando. Então, a gente pode pensar, bom, diante do que foi colocado para a gente no Livro dos Espíritos, diz que Deus, além de ser a inteligência suprema, Ele também é soberanamente bom e justo. Só que muitas pessoas, principalmente em momentos de crise, elas se perguntam, que Deus é esse? Que Deus bom e justo é esse que permite que tenhamos tantas desgraças nesse mundo? Vocês já devem ter ouvido alguém falar isso, ou até mesmo um de vocês já pode ter se interrogado a respeito dessa justiça de Deus, ou dessa bondade. E para buscar esse conhecimento verdadeiro, que é essa sabedoria de vida, nós precisamos entender, compreender essa bondade de Deus. Nós ainda somos muito ignorantes diante do que é a sabedoria divina. Então, quando tiver alguma dúvida da existência de um Deus, basta contemplar a natureza. Não precisa ser uma paisagem como essa. Às vezes, no meio do mato, nascem aquelas florzinhas que, por vezes, passamos e não damos atenção. Então, um caminho importante para acreditar em Deus é crer que basta se olhar as obras da criação. E lá está realmente a presença de Deus, porque Deus não cria as desgraças, Deus não cria a guerra, Deus não cria a destruição. Essas são obras do homem, do ser humano, não é obra de Deus. Deus nos deu um verdadeiro paraíso para que pudéssemos desfrutar, Mas muitos de nós ainda somos ignorantes e destruímos isso e queremos colocar a culpa em alguém. Se não é de Deus, é do outro. Nunca é minha culpa, porque eu sou sempre a vítima das desgraças do mundo, não é verdade? A partir do momento em que a gente acredita em Deus, que a gente consegue perceber a justiça e a bondade de Deus e não se vitimiza mais, a gente precisa encontrar a harmonia da alma. Esse aí já é mais um passo em direção a essa sabedoria. Bom, parece ser simples, A harmonia da alma, uma pessoa equilibrada, olha que maravilha, queria ser assim, Mas imaginemos que pega fogo aqui agora, Pensa, alguém aqui vai ter um equilíbrio para imaginar pessoas idosas e crianças primeiro, ou vai todo mundo sair correndo, um pisoteando o outro em busca da sua própria salvação? Isso aí é uma falta de equilíbrio, uma falta de harmonia nessa alma, Agora, eu digo que
por muito menos que um fogo, eu já fico desequilibrada. Basta entrar uma barata voando aqui, eu já saio correndo. Mas como Deus é misericordioso, Deus é bom e Deus é justo, Ele não vai permitir que isso aconteça agora, porque eu ainda não alcancei essa elevação espiritual para que uma barata passe aqui, pouse ali e eu continue equilibradamente falando com vocês, né? Então, para você ver, não é fácil. E as pessoas que geralmente vêm fazer uma explanação aqui, elas não são especiais, elas não são melhores do que ninguém aqui. Todos nós estamos no caminho em busca dessa sabedoria, né? Desse equilíbrio da alma. Bom, quando eu falo em sabedoria, eu penso em Deus, em Jesus, que veio trazer os ensinamentos, né, de Deus, para que possamos realmente encontrar a verdadeira felicidade. Mas a felicidade não é essa que a gente imagina das coisas materiais nesse plano, mas a felicidade em fazer o bem, em ajudar um próximo, ser feliz com a felicidade alheia. E quando falo em sabedoria, para mim, né, principalmente na filosofia, eu penso em Sócrates. Mas Sócrates não é só da filosofia ocidental em si, mas ele também é o precursor da doutrina espírita. E Sócrates foi considerado o homem mais sábio daquela época. Ele viveu há mais de 400 anos antes de Jesus. Então, ele já veio trazendo as boas novas de Deus antes de Jesus. E Sócrates foi eleito, né, o homem mais sábio daquele tempo, mas não era uma votação comum, né? Não eram pessoas comuns que elegiam, esse é o homem mais sábio. Não. Ele foi eleito por uma entidade que, na época, era considerada por grandes governantes de várias cidades e vários locais do Ocidente, que iam em busca de informações, na verdade, em busca da sabedoria, que era o oráculo de Delfos, que era essa entidade que dava as respostas geralmente sábias para que os governantes tomassem suas decisões. E o oráculo falou que o homem mais sábio era Sócrates. Enfim, e Sócrates, que tinha um equilíbrio, que tinha uma harmonia, né, da sua alma, quando falaram para ele que ele era a pessoa mais sábia daquele momento, ele se manteve equilibrado. Olha, eu nem imaginava, porque a única certeza que eu tenho é de que eu nada sei. Então, ali a gente já vê realmente o perfil de uma pessoa sábia, né? E Sócrates tinha várias frases importantes, né, para fazer com que a gente pensasse, refletisse sobre tudo. Ele disse que a sabedoria se inicia na reflexão, é um pensar sobre tudo. Vamos imaginar no nosso dia a dia. Eu pego meu celular, recebo uma mensagem de WhatsApp, fico estressada e já respondo na hora. Eu nem penso sobre, eu simplesmente respondo, porque eu sou assim, né? Eu sou pavio curto, eu respondo logo. Então, Sócrates quis dizer isso. Antes de tomar qualquer atitude, devemos pensar sobre, refletir sobre. Olha quantas coisas ruins poderíamos evitar se antes de tomarmos a iniciativa de responder ou de se agitar no confronto, primeiro refletíssemos. Né? Isso é muito comum. Acredito que muitos grupos de família, né, tenham tido discussões, famílias, amigos, trabalhos, por conta dessa agitação da pessoa em querer responder logo sem refletir sobre o assunto. Bom, outra máxima de Sócrates é: sabedoria é rara, mas todos pensam tê-la desde a infância. Gente, vamos observar a nossa própria infância. Quantas vezes nossos pais ou outro adulto responsável falou: não mexe aí, criança, não faz aquilo. E a gente fazia: não, deixa, eu sei, e faz. E geralmente, quando faz, dá algum problema. Imagina depois que se torna adolescente. Aí, quando se torna adolescente, alguma coisa no cérebro muda e parece que eles se acham mais inteligentes do que qualquer outro ser humano. Então, acha que pode tudo, é um super-homem e vai desafiar a vida, né? Só que não é assim, geralmente eles quebram a cara.
E nós, enquanto adultos, também fazemos isso. Jesus nos trouxe os seus ensinamentos, não é? Que é, principalmente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí a gente pensa, puxa, é um ensinamento simples, né? Pô, mas não dá para amar aquela pessoa ali, não. Ah, Jesus estava errado, porque Jesus não conheceu essa pessoa. Então a gente já começa a duvidar dos ensinamentos. Não pode ser, não é possível. Aquele governante, eu quero que ele morra, né? A gente fica pensando em uma série de coisas assim, contrárias àquilo que nos foi ensinado para o nosso aperfeiçoamento enquanto espírito, né? É difícil, né? Mas a gente demora um pouco para compreender, demora um pouco para chegar a essa sabedoria. Então, precisamos realmente refletir sobre tudo, tanto dos ensinamentos do Cristo, como dos nossos temperamentos muito fortes, né? A outra coisa, sabedoria é a única moeda verdadeira, pela qual todas as coisas deveriam ser trocadas. Aí a gente pensa, puxa, será que eu tenho que abrir mão de tudo que eu conquistei na minha vida, né? Virar assim, um desapegado, um miserável, e de repente para o alto do monte e ficar meditando para sempre, sem nada em um recurso material? Será que é isso que ele quis dizer? Que para alcançar a sabedoria eu tenho que me desprender de tudo, largar tudo para lá e viver isolado, meditando, na esperança de encontrar a verdadeira sabedoria? Isso aí me fez lembrar uma passagem de Jesus, que até foi tema do nosso Evangelho no Lar, onde um jovem, que era rico, chegou para Jesus e falou: Jesus, como que eu chego ao reino, o que eu preciso fazer para chegar ao reino dos céus? Aí Jesus falou: bom, abra mão de tudo que você tem e me siga. E aí ele pensou em todas as coisas que ele tinha, todos os bens materiais, e pensou: não, como é que eu vou me desfazer de tudo que eu tenho para seguir Jesus? Não, eu não vou, é muito difícil entrar no céu, então. Será que foi isso que Jesus quis dizer? Que é para a gente não ter um carro bom, não ter uma casa boa, confortável, não viver com as pessoas que a gente ama? Será que foi exatamente isso que Sócrates e Jesus quis dizer, que para alcançar, né, a verdadeira felicidade ou a sabedoria é necessário abrir mão de tudo? Bom, a filosofia me disse que a sabedoria não é a ausência de prazer, nem é a ausência de felicidade. A sabedoria é a moderação. Moderação pelo quê? Pela nossa condição humana. Nós devemos ser felizes com o que temos e devemos ter, sim, as coisas que nos dão prazer, mas não podemos ser escravos dessas coisas. Essas coisas não podem nos dominar. Não podemos entrar em profunda depressão porque perdemos o carro, porque vamos morar numa casa menor, porque tudo isso aqui é transitório. E eu sei que por mais que tenhamos hoje, principalmente nesse momento de crise, muitas pessoas estão perdendo muitas coisas, não só as coisas, mas estão perdendo pessoas, né? E tem pessoas que não conseguem se recuperar pela perda da pessoa amada, da pessoa querida. Mas se nós pensarmos à frente, nós veremos que isso é um momento e que isso vai passar. E que quem tem a verdadeira sabedoria consegue ver além disso, além desse sofrimento. Então, não precisamos nos desfazer de nada que nós temos. Devemos simplesmente dizer que essas coisas não nos dominam. E se um dia nós não a tivermos, nós não sofreremos. Nós continuaremos no caminho do bem, sem revoltas e sem desacreditar da justiça e da bondade de Deus. Bom, Sócrates, assim como Jesus, foi condenado à morte. Por quê? Porque ele falava coisas sobre ser justo, ser bom, sobre refletir sobre a vida, e aí isso não é muito bom em alguns momentos, né? Então, pessoas poderosas resolveram condená-lo à morte. E também, assim como Jesus, ele não deixou nada escrito, mas ele tinha discípulos, e um dos seus discípulos, no caso de Sócrates, que era Platão, escreveu muito do que a gente conhece hoje da vida de Sócrates. E o discípulo Platão falou uma coisa muito interessante. Ele disse que a visão é um sentido, um dos mais interessantes.
né? Quando ele fala nessa visão, ele fala na visão como um todo, não apenas da visão dos olhos perfeitos capazes de enxergar. Então, imaginemos nós na beira-mar agora não, mais cedo, assistindo o pôr do sol, e aí uma paisagem linda, que nos remete muito, né, à união entre Deus e o homem, porque existe a beleza natural e existe a beleza que o homem, né, juntou a essa natureza. E no final, o sol se pôs e as luzes não acenderam. Ficou tudo no escuro, completamente escuro. E a gente pensa, nossa, mas eu não estou cego, as minhas vistas estão funcionando bem, né? Não houve destruição daquela paisagem. A paisagem continua ali, a ponte continua, o mar continua, tudo continua ali. Por que eu não consigo ver, né? Porque para a visão, né, funcionar, precisamos da luz, não é? Então, Platão fez uma analogia, né? A sabedoria é como a luz, e na sua ausência não vemos nada. Nós só vemos aquilo que os nossos olhos, né, físicos conseguem ver, perceber, e na hora dá um desespero, a gente fica atordoado, porque imagina um dos nossos sentidos nos enganando. Mas para quem tem uma visão espiritual, uma visão maior, consegue ver além da escuridão, sabe que o sol voltará a nascer e que aquela luz iluminará toda aquela beleza para ser contemplada novamente, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma mensagem que é bem parecida com o que Platão tentou nos dizer por meio da sua filosofia. Assim ilude a si mesmo o homem, que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tende a as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tende a isolar o corpo da alma, para ver com os olhos do espírito. E assim ensina o Espiritismo. Bom, então ele resumiu bem aquilo, né? Nós precisamos ver além daquela escuridão, precisamos ver além dessa crise que estamos passando. Não podemos perder a esperança. Bom, então eu trago aqui, nesse caminho, né, da busca pela sabedoria, a diferença, né, de informação, conhecimento e sabedoria. Informação são fragmentos, né? Recebo uma mensagem no WhatsApp, é um fragmento, uma informação. Vou na rede social, vejo mais um fragmento, mais uma informação. Assisto o jornal na TV, mais um pedacinho. Um amigo ou uma amiga comenta alguma coisa, mais um pedacinho. Então, são fragmentos, são informações, né, espalhadas. E o conhecimento? O conhecimento se dá a partir do momento em que eu faço ligações entre essas informações. Ou seja, né, quando eu tenho uma tese, aí eu tenho a antitese e eu faço uma síntese. Bom, só que isso aí tem que me proporcionar o quê? Né? Tem que me proporcionar uma prática na vida. Esse conhecimento não pode ser um conhecimento alheio. O conhecimento verdadeiro é aquele que você pratica. Mas e o que seria, então, a sabedoria? A sabedoria é a luz. É a luz que liga essas conexões do conhecimento. Bom, mas como assim? A sabedoria é o que vai tirar desse conhecimento o que é bom para a sua prática. A sabedoria é o bem que eu posso fazer diante de todo esse conhecimento que eu acumulei na minha vida. Entende? Não são só informações, não é só um conhecimento por conhecimento, é um conhecimento para o bem, um conhecimento poderoso. Então, dentro dessa linha da sabedoria, já falei de Deus, que é a sabedoria suprema, de Jesus, que veio trazer os ensinamentos, de Sócrates também, que foi considerado um sábio, e hoje em dia, alguém aqui conhece uma pessoa sábia? Será que alguém aqui conhece
Bom, eu cheguei uma época a acreditar que o sábio era aquele que tinha o conhecimento intelectual, o conhecimento basicamente de livros. É aquele que você conversa e ele consegue falar da sua vida e relacionar com várias escrituras, né, que ele teve acesso, e você fica assim, né, nossa, como essa pessoa é culta, que sábio, né? Então, eu imaginava isso. E algumas pessoas até hoje imaginam, porque o youtuber está cheio de pessoas assim que falam, né, maravilhosamente bem e relacionam a vida prática, a princípio, né, mas dentro da teoria, com todo o conhecimento que ele acumulou dos livros. E tem aqui um outro tipo, também que algumas pessoas consideram sábias, que são os líderes religiosos, né? Tem o Papa, tem um padre, tem um pastor, um rabino, tem os monges, tem muita gente que fala que monge é muito sábio, né? Ele vai lá, sai da sociedade, porque essa sociedade adora corromper a gente, né? Não é a gente que é ruim, é a sociedade que não presta, né? Então, a gente vai lá para o alto da montanha e fica lá em meditação, né? Comendo o mínimo possível, vivendo de acordo com aquilo que acredita. E assim, muitos atribuem a essa pessoa, né, a sabedoria. Esse é um sábio. Mas será que é isso mesmo? Será que o sábio é aquele que se isola de tudo para viver sem nada? Será que sábio é tipo Buda, né, que depois de abrir mão de toda a riqueza ascendeu, como dizem nas escrituras antigas? Bom, eu, durante a minha investigação, descobri que o sábio não precisa de títulos. Tem pessoas que nem frequentaram a escola, mas é de uma sabedoria incrível da vida, da moral, da justiça, da bondade, né? Então, antes da gente atribuir para qualquer personalidade, dessa do youtuber principalmente, como sábio, é bom a gente olhar à nossa volta. Às vezes a sabedoria está na pessoa mais simples, porque a sabedoria é um conhecimento para o bem, um conhecimento para a vida. Então, Emmanuel nos diz, nesse livrinho aqui, tem uma coleçãozinha desses livros aqui, escrito pelo Chico Xavier. E eu acho interessante até, quem tiver interesse, porque são vários textos pequenininhos, de 2 páginas. E aí, às vezes, você acorda assim um dia não muito bem, você abre, aí vem uma mensagem para ti, porque isso acontece sim, né? Então, aqui ele diz, saber como convém. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. E é por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria da agressão. Gente, isso aqui foi escrito em meados do século XX. Nós estamos aí no século XXI. E olha como muita coisa não mudou, né? Como a sociedade continua, né, sabendo excessivamente, mas não sabe como convém. Então, devemos refletir muito sobre isso. Como ainda existem aviões bombardeando, armas químicas, armas letais. O rádio, hoje em dia, a TV, as mídias sociais estão transmitindo a morte, a desgraça o tempo todo, e as pessoas vão se abastecendo disso e vão cada vez ficando com uma energia mais fraca e mais triste, mais desiludido e sem esperança. E devemos ter cuidado com as informações. Devemos filtrar muito do que a gente vê por aí, porque senão a gente adoece. E ele ainda diz, os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. E poderia acrescentar mais, né? Ajudam sem postar no Facebook, também é uma coisa importante, né? Porque a gente vê muitas assim, as pessoas que ajudam para mostrar nas redes, e não precisa, ninguém precisa mostrar nada, tá? Porque Deus é que está vendo tudo. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e a distribuem com todos os dons do Cristo. Isso é verdadeiro. Não adianta eu vir aqui e falar para vocês
tudo que eu conheço de espiritismo, que também não é tanto, tem pessoas aqui que conhecem muito mais, né, que eu. E sair daqui e fazer tudo ao contrário do que eu disse. Isso não faz de mim uma boa espírita. Isso não faz de ninguém aqui o fato de frequentar a casa, palestra, passe, estudo. Não faz de ninguém aqui perfeito. Todos nós aqui estamos para nos melhorarmos, né? Então, temos que ter essa consciência de que aqui nós não somos melhores do que ninguém. Então, nós podemos estender a mão, nós podemos ajudar, de preferência, julgar menos. Eu sei que é difícil, porque a gente adora julgar, né? Todo mundo aqui é um pouquinho juiz, né, nesse mundo, mas devemos olhar com mais carinho, com mais atenção as pessoas, né? E ter consciência de que nós não vamos mudar o outro, não vamos mudar o nosso irmão, o nosso marido, nossos filhos. Não, não vamos. Nós vamos nos mudar, né? Nos perceber e mudar e alcançar essa sabedoria e melhorar o mundo à nossa volta com as nossas boas ações. É isso que temos que ter em mente. Porque, como diz aqui, nós precisamos distribuir tudo isso com os dons do Cristo. Tudo que o Cristo nos ensinou. Nós precisamos ter esse amor para distribuir. Bom, e Emmanuel diz mais uma coisa, já estou finalizando, ninguém precisa ficar estressado. Emmanuel diz mais uma coisa: fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias, ou seja, aquele que é dotado da verdadeira sabedoria encontra o quê? A harmonia da alma, o equilíbrio. Pensa na baratinha voando aqui. Eu imagino o dia que eu encontrar essa sabedoria, a barata pode voar à vontade, que eu vou continuar plena. E é a mesma coisa com os outros problemas da vida, os fracassos, as vitórias, tudo isso vão passar por nós e nós estaremos plenos, acreditando que Deus está conosco, porque Deus é bom, Deus é justo e nós vamos ver além dessa escuridão. E eu deixo aqui umas palavras que não são minhas, mas estava escrito no templo de Delfos, que é: conheça-se a si mesmo. Mas não basta isso. Domina-se a ti mesmo e transforme-se a ti mesmo. É isso que nós precisamos. Não adianta a gente pensar: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ai, gente, não tem jeito não, eu não aguento, eu não levo desaforo para casa. Ah, não pode, é meu signo que é culpado por eu ter esse temperamento. Não, é meu ascendente, ou é a lua em Júpiter. A gente não pode ficar atribuindo essas coisas. Nós viemos aqui para nos melhorarmos uns com os outros. Ter que aturar pessoa chata sim, e ter que fazer o melhor para que a gente consiga conviver com essas que nós consideramos chatas, mas plena. A pessoa está lá, né, incomodando a gente plena. E assim a gente vai se elevar. E assim a gente vai encontrar o caminho. Porque o caminho não é fácil, mas depende só de nós. Então, para aqueles que querem ampliar o conhecimento, não estou dizendo que vão sair daqui sábios, né? Porque depende, é uma questão muito particular, mas o estudo ajuda bastante a refletir sobre, a pensar sobre as coisas. Então, todos estão convidados, né, ao estudo em grupo, que acontece quando? Às quartas-feiras. Que hora? Às 20. E no Centro Espírita, aqui nesse local, mas para evitarmos aglomerações, nós temos por Skype. Quem tiver interesse, fale com o Sérgio, que o Sérgio ficará muito feliz, né, de ter vocês para nos ajudar a esclarecer, porque nós não somos sábios, tá, gente? O estudo é para todo mundo aprender, né? Nós aqui não somos sábios. E, enfim, muito obrigada. Eu desejo a todos, né, uma ótima semana e eu espero que vocês iniciem essa busca pela sabedoria. E uma coisinha, eu fiz aqui umas mensagens, né, que eu acho que são importantes nesse momento, principalmente a gente levar uma mensagem que vai dizer alguma coisa para a gente. Então, antes de ir embora, eu gostaria que vocês pegassem a mensagem sem aglomerar, tá? Então, tchau, pessoal.